A Laura nunca foi doente, a Laura nunca internou. A Laura, desde que nasceu, ela teve apenas uma internação com 30 dias de vida porque ela teve uma alergia. Foi um baque, foi muito difícil. Ela era uma adolescente, ela era vaidosa, ela tinha um cabelo lindo que ela amava. As enfermeiras viram o crescimento da Laura. Ela entrou com 12 e saiu com 15, né? Nunca desmanchamos a nossa mala. Nós chegávamos no hospital, eu lavava as roupas que precisavam e secava, passava e já devolvia para a mala, porque eu sabia que a qualquer momento eu teria que voltar. Meu nome é Maridave, eu tenho 33 anos, eu sou da cidade de Ponte Serrada. A minha filha é Laura Paula, ela tinha 12 anos quando foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O último hemograma que nós fizemos, nós fazíamos todos os anos, foi no ano de 2018. Nós fizemos um hemograma, tudo certo, né? Tem hemograma, tudo arquivado, que todo ano a gente fazia, estava tudo certo. E naquele mesmo ano, em 2018, a Laura sentiu muita cólica. Era setembro, a Laura tinha muita cólica. E eu achava que porque ela estava no período ali menstrual, ela tinha começado a menstruar naquele ano, tinha ficado mocinha, então eu correlacionava com isso, né? Fizemos um ultrassom e não tinha nada, né? Porque a leucemia, ela deixa o fígado e o baço inchado, né? E a Laura não tinha nenhuma dessas características. Quando foi no ano de 2019, no mês de março, a Laura sentia dores no corpo, dores nas articulações, dores nas pernas, a cólica persistia. E aí eu comecei a ver que ela dormia do nada. Qualquer horário do dia, se ela sentasse numa cadeira, encostasse no sofá, ela cochilava. Então era uma sonolência assim muito profunda. E aí eu resolvi fazer um hemograma dela. Fomos consultar um médico aqui da cidade, porque eu vi que não estava certo alguma coisa. Eu precisava de uma guia naquele dia. Quando eu peguei o exame na mão, eu me desesperei, comecei a pensar várias coisas e eu dizia para o meu esposo, eu sabia, parecia que eu sabia que algo não estava certo, né? Foi um susto porque foi tipo, não tinha nada, a princípio não tinha nada e de repente foi evoluindo e aí chegamos no Hospital da Criança já com pré-diagnóstico de leucemia. E ela viu as criancinhas carequinha, ela viu crianças fazendo quimioterapia, então aquilo para ela foi um baque, né? Então, foi muito difícil. E quando eu voltei para o quarto, eu simplesmente disse, filha, vamos orar, vamos pedir a Deus e seja o que Deus quiser. E eu lembro de algo que eu falei para ela, que nós estávamos num barco e nós não tínhamos como sair desse barco. Nós tínhamos que remar em frente. E foi no início da batalha. Foi muito difícil. E eu lembro que eu perguntei para a doutora que tipo é a leucemia. Porque eu sabia dos vários tipos. Eu sabia da gravidade dos tipos. E eu estava pedindo em oração que não fosse a LMA. E ela me disse, LMA. É leucemia mieloide aguda, era o tipo de leucemia que a Laura tinha, né? E esse tipo de leucemia, ele atinge em cheio a produção de plaquetas, de hemoglobina, leucócitos segmentados. Então, a Laura era quase que, era necessário, né, estar no hospital. A nossa vida, a nossa segunda casa era no hospital. Nós vivíamos mais no hospital do que em casa. Você larga tudo, né? Por um filho que está precisando, né? Aquele filho que está doente, você larga tudo, você não enxerga mais nada, né? E nesse momento o Isaac teve que ficar com a avó, né? Meus sogros que me ajudaram muito, ainda me ajudam, mas na época sim foi essencial. E a minha mãe me ajudou muito com a Laura, então foi dividido os avós, né? Eu lembro que ela confiava muito em mim. Ela olhava para mim e se eu estivesse bem, ela estava bem. Eu acho que a espiritualidade, a presença de Deus, ela transforma qualquer ambiente, né? E nós estávamos no hospital, mas nós fazíamos do hospital a nossa casa e fazia do hospital a nossa igreja, fazia da cama o nosso altar. O primeiro diagnóstico da Laura aconteceu em junho de 2019. Ela tratou até dezembro, fez quimioterapia. Em dezembro ela encerrou todas as químios internada, né? E aí começariam as rádios, né? Então a Laura fez 8 sessões de radioterapia e a princípio estava tudo certo.
né? Tava tudo certo. Ela já ia entrar para manutenção, que é um período mais tranquilo da quimioterapia, que é só oral, né? Só que nesse período da manutenção, a equipe médica teve uma certa dificuldade em acertar a dosagem dessa quimio oral. Demorou uns 4 meses para eles acertarem a dose. E quando eles acertaram a dose da quimio oral, a Laura começou a ficar mais ruinzinha. Então, em dezembro do ano 2020, a gente começou a acender o alerta de novo, porque os sintomas voltaram, começou o sangramento, começaram as manchas pelo corpo, começaram as cólicas, e aí na cabeça da gente passou uma novela, né? E aí, inicialmente, eles iniciaram um protocolo, que é o protocolo de recidiva desse tipo de leucemia normal. E assim, eu confesso para vocês que a gente enfrentou muito otimista, porque se a gente tinha vencido uma vez, Deus ia dar graça, a gente ia vencer novamente. A Laura tinha muita fé, é claro que choramos no primeiro dia novamente, porque você vê uma batalha que vai começar tudo de novo. E a Laura iniciou, fez os 7 dias de quimioterapia, e aí na outra semana, quando foram feitos os hemogramas, continuava aparecendo blastos, continuava aparecendo, e aí nós fomos ver, dali uns dias, com o exame de mielograma que a doutora fez, que não tinha entrado em remissão. Então não foi como a gente esperou. A Laura fez o primeiro protocolo, não entrou em remissão, e por esse motivo deveria ser trocado o protocolo, porque aquele protocolo que tinha sido iniciado não funcionou. Então foi nesse dia em que a doutora me chamou no consultório, eu deixei a Laura no quarto e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então ela me chamou e ela só falou para mim: sinto muito. Isso foi 24 de janeiro de 2021. Ela disse: sinto muito, tudo que nós podíamos ter feito pela Laura nós já fizemos e vamos estabilizar, né? Ela vai tomar plaqueta, sangue até estabilizar os exames e vocês voltam para casa e eu quero que você fale para tua família e vocês deem carinho para Laura. Então aquilo foi muito difícil, porque eu não podia chorar. Ela estava na minha frente falando e eu tinha que segurar. Porque como que eu ia chorar e ia voltar pro quarto? Como que eu ia falar para Laura por que a mãe estava chorando? Depois de 1 ano e meio a mãe não chorava perto dela porque estava tudo bem. Então o choro ia demonstrar que algo estava errado, né? Então eu segurei e eu lembro que eu só dizia: não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. E a doutora dizia assim: eu sinto muito, e era só o que ela dizia, e eu dizia: não tem nada para ser feito, ela dizia não. E eu dizia: mas não tem nenhum tratamento, e ela dizia que não tinha nenhum tratamento. Respirei fundo, tomei uma água, voltei pro quarto, fiquei com a Laura queria saber o que tinha acontecido, eu falei que não, era a químio que tinha mudado e eles tinham me chamado para falar. E eu saí no final da tarde, para fora do hospital, que eu disse que eu ia ligar pro meu esposo. Falei para Laura, porque lá dentro disse que não estava pegando muito bem, dei essa desculpa, mas eu sempre tinha ligado do quarto, eu nunca saía para fora. E eu liguei para o meu esposo e contei, né? E aquele dia foi muito, muito, muito difícil, porque eu tive que dormir, olhar minha filha dormindo e saber que ela tinha sido desenganada pela medicina. E dali 2 dias nós ganhamos alta, meu esposo foi buscar e a gente veio para casa, eu e meu esposo sabia, só nós dois. E a Laura não sabia. Ela amava pizza. E aí a gente pegou o sabor que ela preferido dela, fizemos as vontades dela, ela ficou em casa com meu esposo e eu fui na minha mãe. E lá na minha mãe, uma parte da minha família estava me esperando e foi ali que a gente contou que dentro da visão médica não teria mais nada para fazer com a Laura. Só que eu não me conformei. Não me conformei e a gente foi atrás de outros médicos, de outras opiniões, e a gente conseguiu uma opinião médica de um médico que foi muito querido para nós na época, de um hospital em São Paulo que é referência, né, que é o Albert Einstein, e ele nos auxiliou e ele pesquisou, não nos cobrou nada. Teve uma amiga da Laura que tratava também LMA, ela que pagou essa consulta online com esse médico de lá. Ela não nos conhece pessoalmente, ela nos conheceu através do diário de Laura Paula, e foi ela que pagou a consulta. E aí a gente foi fazer a consulta online, a Laura nunca soube. E aí a gente começou, tivemos um novo protocolo, levamos para a doutora da Laura em Chapecó e ela falou que teria essa possibilidade, ela estudou alguns dias, disse que teria a possibilidade, mas aí teríamos que comprar a medicação.
Então, quando não tinha mais saída, houve uma saída. E aí foi que surgiu a vaquinha, né? Que surgiu a ajuda, surgiu toda a comunidade. Inclusive, eu sou muito grata. Eu não tive a oportunidade de agradecer cada um, né? Porque foi uma coisa assim surpreendente. A gente lançou a vaquinha, foi numa semana, na outra semana nós tínhamos todo o dinheiro para comprar a primeira dose da medicação. Então foi assim uma coisa surreal. Eu ainda não vi, né? Pelo menos aqui na nossa região, né? Foi algo assim que eu acho que Deus ele fez para que não ficasse nada, né, na nossa cabeça. Eu não pude fazer, eu não pude comprar. Chegou a medicação, a Laura pegou a medicação na mão, a Laura chorou. Eu lembro que ela queria tomar. Ela dizia, mãe, me dá um comprimido. Só que nós não tínhamos autorização. E eu tinha muito medo de dar escondido, né? E acontecer alguma coisa. Então, a gente esperou. E infelizmente não aconteceu. Ela teve que ser transferida para a UTI. E de lá eu não pude mais ficar com ela. Vi ela 3 dias depois na UTI. Fiquei 3 horas e meia com ela. E é muito difícil. Foi para a UTI na sexta-feira. Na segunda-feira, eu consegui, de tanto que eu implorei. Eu implorei no sábado, eu implorei no domingo para que eles deixassem eu entrar. Ela era uma criança, né? E ela foi internada numa UTI adulto. E todos que estavam à volta dela estavam entubados. Tinha apenas um senhor que não estava entubado. E ela ficava olhando para tudo aquilo. E eles deixavam ela me ligar. Uma vez no dia ela me ligava, ela ficava até a bateria do celular acabar, ela não devolvia para eles. E eles deixavam, eles diziam, pode ficar lá, não pode falar. Então eu tenho chamadas de vídeo gravadas dela, que eu gravei. Dela narrando que ela via pessoas trazendo sacos pretos, colocando nos outros pacientes. E ela dizia, mãe, eu tô com muito medo. E eu em casa dizia, filha, não tenha medo, fale com a mãe, fique falando com a mãe, pede para ele se não dá para levar o teu celular, a mãe leva, você fica falando, se você quiser falar o dia todo com a mãe, se fala. E na segunda eu consegui entrar. Só que aí, nós ficamos 3 horas e meia e eu levei minha mala porque eu queria muito ficar, eu queria insistir para ficar. E eles não me deixaram ficar. E mais uma vez eu tive que voltar para casa. Quando na terça-feira eles me ligaram, 7 horas da manhã, dizendo que a Laura estava muito mal e teria que ser entubada. Na terça ela foi entubada, então na terça eles não me deixaram ver ela, nem na quarta. Na quinta ela foi transferida para a UTI pediátrica, que aí eles me deixaram entrar. Só que aí ela já estava virada de bruços, ela já estava toda machucada, a parte da boca dela estava muito machucada, acredito pela intubação e também pela produção, paciente oncológico, pela produção de plaquetas baixas, ela estava com as plaquetas muito baixas, então ela estava com hematomas no corpo inteiro, nas mãos dela. Então foi uma cena assim que eu queria muito esquecer, porque foi muito difícil. Então na quinta e na sexta a Laura ficou na UTI, no sábado quando eu voltei lá já estava bem mal, né? Bem mal. E aí foi o dia que eu não suportei ver aquele sofrimento e eu falei com ela, né? Eu falei no ouvido dela, porque ela era muito obediente, sempre foi muito, muito obediente. A Laura pedia até para ir no banheiro. Ela dizia, mãe, posso tomar banho? Eu dizia, vai, filha. E ela ia tomar banho e dizia, então tá, mãe, beijo, te amo. Então era hábito dela, antes do tratamento já sempre foi muito carinhosa. E aí a médica me disse assim, Mari, eu não conhecia a Laura acordada, porque ela chegou já aqui entubada. Mas nós sabemos que a Laura, todo mundo fala que ela era muito obediente, muito ligada a você. Então deixa ela aí, fala com ela só está esperando você dizer. E eu não queria fazer aquilo. Mas quando eu me aproximei, eu comecei a ver a Laura toda machucada. Eu cheguei e falei no ouvido dela, entreguei ela para Deus, mas naquele momento, você entrega teu filho, mas você não quer que teu filho vá. Você quer que Deus diga, não, eu não vou levar. E naquele momento eu falei no ouvido, eu disse, a mãe, deixa você ir. Né? E a mãe te ama muito, a mãe sempre esteve com você. Se você estiver cansada, se você estiver num lugar melhor, se você já estiver
pronta, a mãe deixa você partir. E naquele momento eu fiquei com ela, fiz carinho nela, e aí a gente saiu da UTI, porque eu fiquei muito nervosa depois daquele momento, assim, fiquei muito, muito nervosa. Deu tempo da gente subir até em cima na saída do hospital. Quando nós subimos, a gente sentou na frente do hospital para vir pegar um ar, o telefone tocou e a médica disse: a Laura partiu. Então eu não vi ela partir. E era um desejo meu não ver ela partir. Porque eu acho que eu não sei. Suportar a gente suporta, né? Porque muitas mães me falam assim, eu não suportaria, eu no teu lugar eu morreria. E eu falo para essas mães que eu também pensei. Inclusive eu penso, às vezes, como que eu estou suportando? Como que eu ainda estou viva? Né? Porque quando você olha um filho vivo, você não se imagina sem ele. Né? Mas tem coisas que você não explica, é Deus. Né? E eu quero falar para todos os pais que acompanham os filhos, pacientes oncológicos, estejam ao lado. Porque melhor do que dar um presente é estar presente na vida dos seus filhos, né? Pais, famílias que estão enfrentando essa doença, deem apoio, fiquem ao lado dos seus filhos, né? Se mantenham firmes. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente tem vontade de chorar, mas peça força para Deus, se levante, se coloque em pé, que Deus ele vai sustentar. Eu olho para trás, eu sinto conforto, porque eu vejo que eu estive com a Laura. Eu estive com a Laura em todos os momentos, quando ela estava chorando, quando ela estava feliz, quando ela queria tomar banho, ela queria que eu fosse, depois da doença, junto, sentar lá no banheiro, conversar, nós tínhamos os nossos momentos. Então, eu creio que tudo Deus faz da maneira que Ele quer, né? Infelizmente, a Laura não pôde usufruir da medicação, mas o amor que todos demonstraram através da ação, toda a equipe, a comunidade aqui de Ponte Serrada, todos os amigos que se mobilizaram, com certeza foi o melhor remédio para ela. Era o remédio que ela precisava naquele momento de aflição, porque ela sentia que algo não estava bem. Ela nunca soube que foi desenganada, mas eu acho que ela sentia. E todo aquele amor, aquele carinho para ela foi muito especial. Eu acho que é isso.